Programa Edson Bispo no ar. Música, entrevista, louvor e adoração, pregação da palavra de Deus, curiosidades, artes e uma palavra amiga direto do coração de Deus. O grande e terrível dia do Senhor. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. O dia do Senhor é um evento, ou melhor, um período de tempo do qual os profetas escreveram desde há muito tempo, algo como 800 anos antes de Cristo. O dia do Senhor foi o tema principal do profeta Joel, quando escreveu a Israel durante o reinado de Joás. Talvez no ano 830 a.C., Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 11, versículo 31, capítulo 3, versículo 14. Muitos outros profetas também escreveram sobre o tempo futuro do juízo de Deus, utilizando a frase "o dia do Senhor" para identificar aquele tempo. A seguir, alguns exemplos. Sofonias, capítulo 1, versículo 7 a 18, capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Sofonias nos mostra o propósito daquele dia: para sobre eles cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Capítulo 3, versículo 18. Obadias declara que é para todas as nações. Versículo 15. Enquanto Zacarias ensina que o dia do Senhor trará desolação sobre Jerusalém. Capítulo 14, versículos 1 e 2. Há muitas outras referências ao dia do Senhor, utilizando outras frases similares para identificá-lo, tais como aquele dia, o grande dia. E tais frases ocorrem umas 75 vezes no Antigo Testamento. O Novo Testamento, de um modo geral, ensina que o dia do Senhor começa com a vinda do Senhor Jesus. O Senhor, Ele próprio falou sobre isso com seus discípulos. Por exemplo, Mateus, capítulo 24, Marcos 13, Lucas, capítulo 17, versículos 22, 31, e capítulo 21, versículos 5 a 37. Os autores das epístolas também ensinam 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, capítulo 5, versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, falam daquele dia como aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. De todos esses textos das Escrituras, podemos concluir que o dia do Senhor, no Velho Testamento, é visto principalmente como juízos para Israel. Também é o tempo quando as nações pagãs serão julgadas, todas as nações gentias. O propósito de juízo é trazer a nação de Israel ao arrependimento. Sofonias capítulo 3, versículo 12 a 20, e também submeter as demais nações ao Senhor Jesus e estabelecer o reino de justiça. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Será o tempo em que todo o joelho se dobrará ao nome do Senhor Jesus, e todos receberão as bênçãos do reino. Este reino é o que chamamos de milênio, do qual se fala em Apocalipse capítulo 20, baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10,
a 13, temos a autoridade bíblica para dizer que a destruição da terra e dos céus como eles hoje existem é para o dia do Senhor. Quando finalmente o dia da graça se findar, com o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se seguirá. Será um tempo quando os juízos de Deus serão derramados. Inclui a vinda do Senhor com seus santos para executar juízo sobre os inimigos e apoderar-se do reino. O dia do Senhor inclui a tribulação para os judeus. Sofonias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 13. E a vinda do Messias para Israel. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículo 1. Tudo começa com o arrebatamento da igreja. A frase "o dia do Senhor" não fala de um dia de 24 horas, mas de uma série de eventos que estão em uma estrutura de tempo que começa com a vinda do nosso Senhor Jesus para a sua igreja e termina com a nova terra e os novos céus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Há outros dias metafóricos mencionados nas Escrituras. Por exemplo, o dia do Senhor, Filipenses, capítulo 1, versículo 10. O dia da salvação, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. E o dia do castigo, Isaías, capítulo 10, versículo 3. A vinda do Senhor com sua igreja será para Israel e todos os incrédulos como a vinda de um ladrão de noite. Mateus, capítulo 24, versículo 42. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os crentes em Jesus, ao contrário, devem estar prontos e vivendo em esperança bem-aventurada, como uma esperança viva. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 8. Estaremos prontos se tivermos sua vinda constantemente em nossas mentes. Esta esperança nos ajuda a manter nossas vidas em boa condição espiritual. 1 João, capítulo 3, versículo 3, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Não devemos confundir o dia do Senhor com o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, nem com o dia do Senhor Jesus, ou frases semelhantes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, 10, 2 e etc. Não devemos confundir o dia do Senhor com o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, nem com o dia do Senhor Jesus, ou frases semelhantes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, capítulo 10, versículo 2 e etc. O dia de Cristo fala de bênção e galardão que aguardam os crentes em Cristo no dia de sua vinda. Enquanto o dia do Senhor fala da ira de Deus julgando os não crentes que ficam na terra depois do arrebatamento. Da mesma forma, não devemos confundir o tribunal de Cristo como o trono branco. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 15. O tribunal de Cristo é o lugar onde o Senhor premiará com coroas e outros galardões os seus fiéis servos. Em contraste, o trono branco é o lugar diante do qual os inimigos que rejeitaram a Deus e sua salvação serão condenados eternamente ao inferno. Nenhum crente terá que se apresentar diante
do grande trono branco, porque todo o nosso juízo foi julgado sob a cruz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Segue-se uma lista de alguns eventos principais que acontecerão no dia do Senhor. O conhecimento de todos estes juízos e o horror daqueles dias futuros que cairá sobre todos os perdidos deve infundir zelo para levar a mensagem gloriosa da salvação em Cristo Jesus a todos que encontramos a cada dia. Ao mesmo tempo, deve fazer com que desatemos os laços com um mundo que espera somente juízo e destruição. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colocai os olhos nas coisas de cima, não nas da terra, porque morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Alguns eventos que acontecerão no dia do Senhor. A. O arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 18. B. Uma confederação de nações se estabelecerá. Talvez o mercado comum europeu, as mesmas que formavam em tempos antigos o Império Romano. Daniel capítulo 2 e 7, versículos 23 a 25. C. Um poderoso ditador se levantará dentre as nações e fará um pacto com Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. As falsas religiões do mundo se unificarão, o verdadeiro ecumenismo, e ficarão sobre o controle do falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 18. E os juízos dos 7 selos que se abrem. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. F. As 144.000 testemunhas, judeus, separados e selados. Apocalipse capítulo 7. G. Os juízos das trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 11. H. As 2 testemunhas aparecem. Apocalipse capítulo 11. I. Perseguição intensa a Israel. Apocalipse capítulo 12. J. Os juízos das 7 taças de ira. Apocalipse capítulo 16. K. A condenação e queda da grande Babilônia, a falsa religião. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. L. A batalha do Armagedon. Ezequiel capítulo 38, versículo 39. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 17.